Aproveitar que agora eu tô pegando a BR, tem mais ou menos umas 3 horas de estrada. A gente vai falar sobre algo que vem me ajudando muito, tanto a fechar mais negócios, a conseguir me comunicar melhor, a conseguir fazer mais amizades, a conseguir ter mais clareza mental, que é a gente conseguir contar histórias, né? Então, eu como um bom marqueteiro, a gente entende que diversas vezes as pessoas têm muito problema com comunicação e têm muito problema em levar a mensagem de uma forma clara, de uma forma assertiva e que faça sentido para ambos os lados, tanto para você que está falando quanto para outra pessoa que está escutando. E as histórias nada mais são do que uma ferramenta para conseguir fazer isso, sabe? Contar boas histórias onde você consiga falar melhor, você precisa entender a base, né? Você precisa conhecer um pouquinho sobre a história da história. Por que a história é tão importante assim para as pessoas e para a sociedade como um geral, né? Porque se você parar para pensar, o ser humano, desde antigamente, desde quando o ser humano começou a se diferenciar de outros seres por ser um ser pensante, ter uma racionalização sobre as coisas, os próprios homens das cavernas, eles já contavam histórias para poder passar para povos, para poder passar para os seus descendentes. Então eles cravavam lá nas pedras, eles escreviam em areia, eles escreviam em plantações, faziam desenhos em pirâmides. Tudo isso para quê? Para que tudo que aquele povo, aquela tribo, aquelas pessoas viveram não caísse no esquecimento, porque a evolução, ela parte do quê? Você fazer uma coisa, você entender sobre ela, você ver aonde que você errou e você melhorar isso. Então, se a gente parar para pensar, se os povos antigos não tivessem contado histórias, talvez hoje a sociedade não teria a tecnologia que tem, não teria o pensamento, não seria como é hoje, basicamente, né? Passando pelos anos, a gente consegue entender, é a história que preserva a raça humana. Recentemente eu terminei um seriado e eles falam muito sobre isso, né? Que é Game of Thrones. Pra quem já assistiu, ó, contém spoilers. E se você quer assistir, não sei, pô, assiste aí, porque vale muito a pena esse vídeo. E eu tenho certeza que você vai assistir essas cenas e vai se lembrar de mim e vai conseguir racionalizar por essa parte. Tem muita gente que acha que Game of Thrones, os principais personagens da trama é o Jon Snow, Daenerys, eu vou falar um monte de nomes. Ou é o Tyrion, a família Lannister. Na verdade, quem é a pessoa mais importante de toda a trama que os mortos-vivos estão tentando matar? É o irmão do Jon Snow, o irmão mais novo da família Stark, que é o menino que ele acaba ficando paraplégico por um acidente e ele se torna o que eles chamam de o Corvo de Três Olhos. O Corvo de Três Olhos, nessa trama, é uma pessoa mística, né? Tem ali superpoderes. No desenrolar dessa trama, você consegue entender quando ele conversa com o Corvo de Três Olhos atual e ele recebe essa bênção de ser essa pessoa. O Corvo de Três Olhos nada mais é do que a pessoa que contém todas as histórias do planeta. Por ele conseguir se teletransportar para os corvos, para pessoas, conseguir acessar a memória delas, ele consegue ter todas as histórias do planeta. E durante toda a trama você vê que tem muitas histórias sendo contadas ali sobre antigos reinados, através dos escritos. E a partir do momento em que o Corvo de Três Olhos, que é o irmão do Jon Snow, ele consegue vencer os mortos-vivos numa cena que eu achei sensacional, da irmã mais nova dela conseguindo fazer esse feito. Ele olha pro Tyrion, que é o mais baixinho de todos lá e o mais sábio de todos também. Ele olha e fala, agora eu sou uma pessoa quase que morta, porque eu vivo de passado. Ou seja, dali para frente, ele não ia mais conseguir ver o futuro, porque durante a trama ele consegue ver o futuro, né? E a partir daquele momento ele não consegue mais ver o futuro, ele só consegue ver para trás.
todas as histórias. E desenrola a história, tem muita merda, muita morte, muita coisa que muita gente não gostou. Eu amei o final da série, tá? Acredito que eles correram muito para terminar ela, e isso foi uma coisa ruim, mas numa das últimas cenas, para quem assistiu, você pode perceber que é o julgamento do Tyrion, né? Para ver se ele vai ser executado, se ele não vai, pelos crimes dele e tudo mais. E você pode perceber que ele consegue fazer ali toda a reviravolta e eles precisam eleger um novo rei. Eleger um rei que não seja por mandato, que não seja passar de pai para filho ou algo do gênero. Eles vão escolher um rei que seja sábio, que seja bondoso e que conheça sobre o mundo e sobre como reinar. É quase como uma democracia, né, que eles fizeram ali. Todo mundo, eu acho que estava esperando que o Tyrion ele iria indicar o Jon Snow para ser o rei. Porque, pô, o Jon Snow foi eleito rei do norte, aí foi eleito rei do não sei o quê, era sempre o prometido, o príncipe prometido, e por aí vai, né? Mas não, ele como uma pessoa muito sábia, ele elege o Corvo de Três Olhos. Ele fala, ele instiga as pessoas que têm o poder do voto naquela hora a votar no Corvo de Três Olhos. Por quê? E aí ele começa a falar uma das... Eu não me lembro exatamente as falas deles, mas ele fala sobre histórias, que são as histórias que regem o mundo. Na trama, as histórias estão sempre envolvidas em todas as decisões que eles vão tomar. O que os deuses do passado escreveram para a gente, nos contaram de histórias, o que os povos antigos nos trouxeram de ensinamentos com os erros deles para a gente poder ser uma população mais evoluída. Então, se uma pessoa detém todas as histórias do mundo, talvez ela detenha todo o conhecimento do mundo. O rei de Game of Thrones ali, dos 7 reinos, dos 6 reinos, né? Porque agora tem o reino independente do norte, é eleito ele, porque ele consegue ter todas as histórias aqui, ó, dentro da cabeça dele. Então a gente vem aí vivendo um mundo desde 1800 e quebradinho aí mais ou menos, desde Abraham Lincoln, onde ele foi o pai da propaganda, né? Ele era um jornalista, ele tinha um jornal, se eu não me engano, na Filadélfia ou algo do gênero, e ele começou, tava quebrando um monte de jornal, à torta e à direita, porque poucas pessoas queriam comprar notícias. E o que eles começaram a fazer para conseguir ter mais receita? Eles começaram a fazer propagandas dentro do jornal. E ali nasceu a propaganda como um todo, né? Eles deixavam lá na última folha do jornal, como classificados assim, né? Sem muita abordagem e tudo mais. E as empresas pagavam para poder aparecer ali. Isso daí foi mudando. E ali eles começaram a perceber que marcas queriam não aparecer na última página. Eles queriam aparecer na primeira, na segunda, na terceira página. Cada vez mais que eles tinham uma página onde tinha uma matéria muito interessante, eles viram que se eles colocassem um bannerzinho, colocassem ali um sticker da empresa em questão que está pagando para eles poderiam cobrar mais caro. Por quê? A atenção das pessoas estaria naquela página, por consequência elas iriam conseguir vincular aquela matéria que ia marcar eles iam ver já a marca do lado e ia conseguir memorizar essa marca. Então, de lá para cá, a gente viu a evolução aí, né? A gente vê aqui no Brasil, por exemplo, Rede Globo, SBT, Bandeirantes e tudo mais, que a sobrevivência dessas emissoras gratuitas, que não eram das antigas canais por assinatura, né? NetGato, IPTV e essas coisas, você vê que qual que é a forma de sustento deles? São as propagandas. Pessoas pagando para poder aparecer aonde as pessoas estão com a atenção e eles fazem a propaganda por interrupção. Então, você está lá assistindo um filme, a cada 20 minutos tem 5 minutos de propaganda. Isso daí funcionou e funcionou muito bem. Emissoras ficaram, conglomerados de mídia cresceram através da propaganda. Eram bilhões e bilhões e bilhões e trilhões despejados anualmente desde que surgiu a TV, desde que surgiu o jornal, né? O rádio e tudo mais. Só que o que acontece? Se a gente pegar pelo histórico aí, Rede Globo tá morrendo, né? As TVs convencionais estão morrendo. O formato de comunicação
está morrendo. E desde quando que eles estão morrendo? Se você for perceber, desde o surgimento dos streamings, basicamente, né? Então tem o fator Netflix que, pô, eu acho que o Roberto Marinho, Silvio Santos estão se revirando lá no túmulo justamente porque, cara, a Netflix disruptou todo esse mercado. Por quê? Você pensar, e isso daí tem diversos estudos que fazem essa cronologia de receita, principalmente de emissoras, rádios e jornais, aonde década de 70, 80, 90, 2000, muito dinheiro sendo despejado, muito dinheiro. Porém, quando chega a chegada da Netflix ali, a Netflix nasceu nos anos 90 ali, 2000, através do aluguel de DVDs era um streaming, mas, cara, eles enviavam pelo correio ali o DVD, né? Então era um pouquinho mais arcaico. E daí, com o desenvolver da tecnologia, eles conseguiram construir um streaming, né? Algo que você acessava lá, pagava uma mensalidade de R$10, R$20, alguma coisa assim, e você tinha catálogos infinitos para você poder assistir. Sem propagandas, sem interrupção. Você assistia do início ao fim, ainda assiste, né? E aqui fica o meu, a minha dor no meu coração, a minha raiva que eu tenho, que as propagandas de interrupção estão entrando dentro dos streamings. Eu assino lá o HBO. Pô, como foi difícil assistir Game of Thrones. Eu acho que eu demorei umas 1.5, 2 vezes mais para assistir, porque na HBO tem propaganda, né? HBO, vamos tirar essa porcaria aí, a gente já paga a mensalidade para não ter que ver propaganda, né, gente? Mas voltando, a partir de 2010, mais ou menos, que foi essa virada de chave da Netflix de construir esse modelo de assinatura, todo mundo começou a ir para lá. Por quê? Porque, cara, lá não tem interrupção. Se você for ver, nessa mesma época, o YouTube também estava começando a hypar ali. E, pô, o YouTube é muita propaganda também, né, gente? O que acontece? Começaram a surgir os adblockers. Pessoas pagavam aplicativos para não ver propaganda dentro do YouTube. E daí você vê que desde 2014, mais ou menos, 2013 ali, as propagandas por interrupção, por consequência, as emissoras, rádios e jornais e veículos de mídia que sobrevivem através da propaganda começaram a ter a sua receita, ó, caindo, nossa senhora, caindo pela represa, né? Caindo pela cachoeira ali. Por quê? Porque as pessoas não querem ser interrompidas no seu momento de lazer. Tudo isso é para corroborar o quão importante é você conseguir contar histórias com facilidade. Você conseguir contar histórias que não precisam ser histórias decoradas, não precisam ser histórias onde você tenha que estudar muito para você conseguir. Não, histórias da sua própria vida. Tem um produtor de conteúdo que eu adoro, o cara fala sobre completamente tudo, que é o Lip Alive. Stay Alive, porra! Entra no YouTube dele, ele começou o YouTube faz mais ou menos, sei lá, 1 mês, 2 meses, talvez. E, cara, o cara já tá gigantesco aqui e ele fala sobre completamente tudo. E entre nos vídeos dele que você vai viciar. E você vai assistir um atrás do outro, porque ele consegue contar histórias. O mais legal de tudo isso é que ele não conta a história, ele não fala um roteiro. Você pode perceber que esse formato de vídeo aqui é muito parecido com o dele. Por quê? Porque ele consegue contar histórias sobre tudo de uma forma harmônica, de uma forma cronológica, de uma forma que ele consiga transmitir o sentimento dele para as outras pessoas. As outras pessoas conseguem sentir o que ele sentiu quando ele era criança, quando ele era viciado no apito da floresta, quando ele brigava com a mãe dele, quando ele entrou na engenharia e por aí vai. Você consegue sentir isso. E aí vem um dos grandes motivadores de você contar histórias. Todos nós já ouvimos pessoas falarem que nós somos o que nós pensamos, né? Nós não somos apenas o que nós pensamos, nós somos o que nós pensamos e o que nós sentimos. Paulo Coelho, no livro O Alquimista,
ele fala uma frase que é muito bonita. Uma das únicas frases, assim, eu não sou uma dessas pessoas que fica aqui arrotando frase dos outros para poder comprovar os meus pontos, mas ele fala que o pensamento, no meio da trama, ele fala, o pensamento é só o começo de algo. E daí você estudando um pouco sobre neurociência, sobre como pensar melhor, como sentir melhor, pensamento desencadeia sentimento, sentimento desencadeia uma emoção desencadeia a ação. Então as histórias, elas têm esse poder. As histórias têm o poder de transmitir sentimento. Por que eu contei toda essa história da morte da propaganda por interrupção? Propaganda por interrupção não é ruim. É ruim quando o marqueteiro por trás dela não sabe contar a história. Basicamente é isso. Se você for perceber, for estudar um pouquinho sobre memória, né? História nada mais é do que a memória do mundo. E quando você enraiza uma memória dentro da tua cabeça, no teu subconsciente, você não grava essa memória que às vezes vem, né, esses flashes na tua cabeça, vem através de sonhos, vem de diversas formas, né? Às vezes você tá tomando um banho e você lembra de uma coisa que, estava esquecida lá dentro do seu subconsciente. E como que o subconsciente ele trabalha, né? Se você fosse gravar na tua memória tudo o que você viu, o que você ouviu, cara, você ia ficar maluco. Você ia precisar ter um disco rígido aqui de 1 bilhão de teras aí. A cabeça, ela capta aqui, ó, eu tô dirigindo agora na BR, eu tô vendo 1 milhão de caminhões, tô vendo a estrada, tô vendo aqui as árvores, tô vendo as placas, tô preocupado com a sinalização, tô preocupado com os carros que podem bater em mim. Se eu fosse gravar tudo isso na minha memória, olha só aqui, ó, em 5 segundos, quanta coisa que passou pela minha cabeça. Se isso fosse ficar armazenado como uma memória, a gente ia ficar maluco. A cabeça, o cérebro como um todo, ele trabalha dessa forma muito separando o joio do trigo, né? Entendendo ali o que é importante para você e jogando para dentro do teu subconsciente. Só que o que acontece? Não é somente o pensamento, é o sentimento. Por quê? A partir do momento que você pensa, você sente, se esse sentimento é um sentimento forte, provavelmente ele vai ir para o teu subconsciente. Provavelmente daqui 1, 2, 3 anos você vai conseguir se lembrar. Esse momento agora que eu estou gravando, fazem anos que eu preciso começar a gravar e eu não gravo. Aqui esse vídeo para mim vai ser um divisor de águas. Eu estou muito feliz, eu estou muito grato por estar conseguindo falar com vocês aqui agora e provavelmente eu vou me lembrar desse momento. Por quê? Porque eu tô muito feliz, eu tô muito agradecido, eu tô com o meu sentimento lá no talo. Quando você sente um cheirinho eu pelo menos, né? Quando eu sinto o cheiro de estrogonofe, qual que é a primeira coisa que vem na minha cabeça? Minha mãe, quando eu era criança, fazendo lá um belo do estrogonofe, que a minha comida favorita do planeta Terra é arroz estrogonofe e batata palha. Porque eu passei muitas vezes, quantas vezes eu vi a minha mãe lá cozinhando, gostoso, entende? Você se fere também, sentimentos negativos também te marcam, né? Pessoas que têm doenças psicossomáticas, que falam, se você for perceber, essas pessoas tiveram um trauma muito grande na vida deles. E a memória carrega consigo o sentimento. Então, essas pessoas que têm um trauma muito grande, por que a doença psicossomática se desenvolve? Pessoas desenvolvem tumores. O sentimento que você tem aqui dentro, ele libera diversos tipos de hormônios para o teu corpo. Serotonina e por aí vai. Hormônios de felicidade, hormônios bons e ruins, basicamente, entende? E a partir do momento que a memória dessas pessoas tem algo que bloqueia outras memórias positivas e ela é muito forte, por exemplo, a morte de um ente querido, algum acidente, pessoas com estresse pós-traumático, coisas que são negativas para a vida dessa pessoa, ela não consegue esquecer, ela não consegue parar de pensar naquilo, ela não consegue tirar essa memória de dentro da cabeça dela, entende? E o que isso carrega para ela? O sentimento que ela sentiu, por exemplo, quando o pai, a mãe, um filho, um esposo, um cônjuge, um grande amigo morreu, ela vai sempre se transportar para aquele momento e vai sempre
trazer junto de novo aquele sentimento. Vai descarregar dentro do corpo dela muito hormônio ruim. E daí isso com frequência, vai desenvolver doenças dentro do teu corpo. Porque o teu corpo, ele não entende o que é passado, o que é futuro e o que é presente. Ele entende o que você pensa e o que você sente. Então, se você fica sempre dentro da tua cabeça com pensamentos malignos, pensamentos ruins, você vai ter sentimentos e o teu corpo vai se transportar para o passado. Essa é a verdadeira viagem no tempo. O teu corpo viaja no tempo a todo momento. Ele vai estar sempre revivendo aquele momento traumático dia após dia. E voltando ao tema central do vídeo, que são histórias, você consegue entender que uma história, para ser uma boa história, ela tem que carregar, ela tem que ultrapassar a racionalização. Ela tem que entrar aqui, no sentimento dessa pessoa. Porque se você entrar dentro do sentimento dessa pessoa, você vai ficar dentro da memória dela. E quando você consegue entrar dentro do sentimento e dentro da memória, você consegue fixar a tua marca dentro da cabeça da pessoa. Tem diversos prêmios no mundo do marketing que falam sobre propagandas, né? E tem propagandas muito boas, cara, que muitas das vezes fazem pessoas chorar, fazem pessoas sentir. Porque cada história carrega consigo um valor, né? Uma lição. Por mais que seja uma propaganda de interrupção, se ela consegue carregar consigo esses elementos, consegue fazer a pessoa que está assistindo sentir, provavelmente ela vai ter uma propaganda muito bem sucedida. Mas são pouquíssimas as propagandas, ainda mais hoje, no mundo da internet, que, meu Deus do céu, você entra nessas plataformas aí de mídias digitais e, cara, cada propaganda uma pior que a outra, é propaganda de interrupção. Histórias não estão ali incluídas, você está só aqui, no racional. Por que isso, por que aquilo outro, por que aquilo outro. E aí isso aconteceu, e aí isso aconteceu, e aí isso aconteceu. Ruim, cara, ruim. No próximo vídeo eu vou falar sobre qual que é a estrutura de uma boa história para você conseguir contar. Mas voltando para o tema central, por que eu falei das histórias, falei de sentimento, falei de tudo isso, e o porquê que isso tem me ajudado tanto a socializar melhor, a conversar melhor, a ser entendido melhor, fazer mais amizades, seguir mais negócios, prosperar basicamente na vida. É que, cara, você não precisa usar a história apenas para fazer dinheiro. Você consegue usar para fazer amizade, para conquistar uma garota, para se fazer ser entendido. Às vezes você, assim como eu, trazer as histórias que tem dentro da tua cabeça à tona, justamente para você conseguir corroborar fatos, corroborar algo que você está falando para as pessoas e essas pessoas conseguirem sentir. Por que vocês acham que vocês pegam esses livros mais de autoajuda, assim, né, de desenvolvimento e tudo mais? Fique rico, morra tentando. Eu falando o filme do 50 Cent. Ai, não corta isso não, viu, Riane? Livros como Mente Milionária, sei lá, diversos livros aí de autoajuda, eles falam um pouquinho sobre o assunto e eles, cara, enchem de história ali. Eles enchem, tipo, tal comandante de não sei aonde ele teve essa estratégia na guerra, corroborando o que ele falou antes sobre o assunto. Ele conta a história do Mark Zuckerberg, de algum presidente, de qualquer que seja a personalidade que teve ali, sendo conhecida ou desconhecida, mas ele conta uma história, justamente corroborando aquilo que ele falou antes. Cara, é uma loucura a minha cabeça. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, dá um like, dá um joinha aqui, um gostinha, né? Se inscreve aqui no canal, que eu faço muita viagem. Eu tô voltando de Santos agora para Curitiba e quero aproveitar sempre esses momentos solitário aqui na estrada. São 4h30 mais ou menos de viagem, 5 horas. Eu quero aproveitar para poder falar muito com vocês. Então, se fez sentido para vocês, assim como está fazendo muito sentido para mim, pessoal, bora lá. Eu tô aprendendo ainda a contar histórias, tô aprendendo ainda a contar tudo, mas eu acredito que se você pegar aqui junto comigo, pode ser que você me passe nessa habilidade da contação de histórias, e eu desejo que você consiga fazer isso.